Glória a Deus. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Amém. Acho que é só isso. Feche seu olho rapidinho. Feche seus olhos. Feche, por favor. Amém, Jesus. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E queremos te pedir que o Senhor possa nos direcionar aqui nessa noite. Guia-nos pelos teus caminhos, guia-nos pela tua palavra. Que nós possamos ouvir a tua mensagem, possamos sair daqui abençoados e transformados. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Você que está com a palavra sagrada aí, abra aí, Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá, está escrito assim, versículo 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Amém? Até aqui tá bom. Gente, essa semana eu comecei a ver aquela série The Chosen, né? Muito legal, ainda estou nos primeiros capítulos ainda. E uma coisa que eu achei muito interessante, que me marcou muito, foi Jesus falando sobre um problema que nós estamos enfrentando hoje, que é o tempo. O tempo, nós não percebemos, mas cada vez mais ele tem sido uma arma que o inimigo tem utilizado contra a nossa vida. Uma arma que o inimigo tem utilizado para destruir as coisas que nós mais amamos. Vamos lá. Tudo passa muito rápido, né? Eu estava orando aqui com o pastor Israel e com o pastor Tiago. Eu estava lembrando que a gente garoto, a gente ficava aqui louvando ao Senhor, né? Aqui era mais alto, né? O altar era aquele carpete vermelho, né? Tudo aqui, tudo garoto novo, né? Passou muito rápido, foi ontem, cara. Já tá os três tudo careca já, tudo. Telhado tá escasso. Passa muito rápido, sabe? A gente fica vendo muitas vezes essas crianças, elas do nada esticam rapidinho. E quando nós paramos para observar, as coisas já passaram. Quando nós paramos para entender, aquilo que tinha total sentido em um momento, passou. Quantas vezes nós olhamos para trás e ficamos frustrados porque deixamos de fazer alguma coisa? Ou porque deixamos de conquistar alguma coisa? Ou porque perdemos tempo com coisas que eram tão banais e deixamos de olhar para coisas que são tão importantes para a nossa vida? Sabe? Às vezes nós nos perdemos na gente mesmo, né? Às vezes nós nos perdemos nos nossos próprios achismos. Nós ficamos... Uma coisa que eu descobri é que o tempo ele é mau. O tempo ele corre muito rápido, sabe? E esse tem sido, talvez, o maior desafio que nós como filhos, nós como cristãos, nós como herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós temos enfrentado o tempo. Porque é o seguinte, nós temos a garantia de uma palavra, nós temos a bênção dos céus. Quem aqui é abençoado, diga amém. 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 Nós somos abençoados, nós somos filhos do Rei. A palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E por que muitas vezes nós não conseguimos desfrutar de tudo isso? Por que tantas vezes você deixa de desfrutar de todas essas promessas?
Por que tantas vezes nós nos perdemos em coisas que não nos fazem felizes? E muitas vezes nós observamos que o grande problema é o tempo. Porque o tempo que era para ser destinado a certas coisas como prioridades e com a maior importância, são destinados a outras coisas que são banais e que vão passar. Está dando para entender? Toda vez que nós olhamos para a nossa vida e para o nosso tempo, nós ficamos pensando, puxa, passou muito rápido. E são poucos que conseguem olhar para trás e ficarem totalmente satisfeitos. Porque passou. E o tempo ele não volta. Sabe? O tempo ele não volta. Ele só segue. Nós às vezes ficamos, tadinho de mim. Meu Deus, o que está acontecendo? E o tempo está passando. Deus tem todas as promessas, Deus te garantiu viver uma vida poderosa, uma vida abençoada, e nós estamos aqui, sabe, perdendo tempo, ou jogando tempo fora. É interessante, não sei se vocês conhecem a história de Davi, né? Davi teve um filho, né, fora do casamento, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o filho dele adoeceu. E quando o filho dele adoeceu, Davi ficou muito mal, muito mal. E ele orou, porque era uma doença de morte. Ele orou, ele se humilhou, ele fez tudo que podia fazer. De repente o filho dele morreu. Sabe? E o que Davi fez? Davi, de repente, ele pegou e se levantou. Porque ele chegou à conclusão que o que ele podia ter feito, ele fez com o filho em vida. Agora, ele precisava se levantar e continuar, sabe? E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você está entendendo? Então, entenda, o tempo passa muito rápido. Você com certeza, você está cheio de frustrações por coisas que você já passou. Com certeza, você está cheio de tristezas, de mágoas, de machucados por coisas que você já passou. Mas agora nós temos uma coisa muito importante na nossa mão, a decisão. Se nós vamos ficar perdendo tempo olhando para todas essas coisas, ou se nós vamos avançar e olhar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe? E nós precisamos, se o tempo hoje está escasso, se o tempo hoje ele está correndo cada vez mais, todo mundo aqui consegue fazer tudo, de todas as coisas que precisam ser feitas? Acho que não, né? A gente está sempre correndo atrás do relógio. Há pouco tempo atrás eu estava reclamando disso. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu só ando com o carro tampado para tudo quanto é lado, porque eu estou sempre atrás do relógio, sabe? E uma coisa que eu entendi, que eu compreendi, é que nós precisamos dar algumas prioridades. Nós precisamos enxergar aquilo que é prioridade para a nossa vida. Se o inimigo ele quer te derrubar, ele vai fazer você perder tempo com coisas inúteis, para que você deixe de olhar para as coisas importantes, sabe? Em Salmos 119, eu vou abrir aqui rapidinho, Salmos 119, 37. Está escrito assim, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçastes. Sabe o que acontece? Nós perdemos a visão daquilo que é mais importante e nos perdemos com coisas que são inúteis, coisas que vão passar, sabe? Muitas vezes nós conseguimos ver muitas séries e programas e deixamos de ler a palavra. Muitas vezes nós conseguimos ver séries e ver outras coisas e deixamos de dar atenção para a nossa própria família. Vocês estão entendendo? Muitas vezes a nossa prioridade, ela está equivocada. Às vezes você perde tanto tempo, por exemplo, numa rede social e esquece de coisas básicas. E o tempo está passando, o tempo ele não para, o tempo ele cada vez mais vai empurrando a gente, ou travando a gente, né? Porque não sei se vocês já observaram,
quanto mais a gente fica frustrado, mais a gente fica parado. Quanto mais você olha para a sua vida e começa a ver que o tempo passou rápido e que mais você vai travando, mais você fica parando. E muitas vezes a gente perde mais tempo olhando para trás e pensando no que pode fazer do que realmente fazendo as coisas que são importantes. Então, nós precisamos tomar algumas decisões importantes da nossa vida. Quais são as prioridades da sua vida? Quais são as suas prioridades? O que é mais importante na sua vida? Porque são essas coisas, são esses direcionamentos que você precisa para que você possa ter uma vida abençoada, uma vida que realmente faça sentido e que vale a pena. Porque senão, tudo vai passar. E no final, você vai se sentir frustrado, sozinho e desanimado. Então, por exemplo, vamos lá, tá? Primeira coisa importante, que é mais importante do que qualquer outra, é Deus e o seu relacionamento com Ele. Ah, pastor, é mais importante que a minha família? Sim, é mais importante que a sua família. Ah, é mais importante que o meu trabalho? Sim, é mais importante que o seu trabalho. Porque vai fazer todas essas coisas sem Deus, para tu ver o que vai acontecer. Não vai dar certo, sabe? Eu queria que vocês abrissem aí, hoje a gente está só em Salmos, né? Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Está escrito assim, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Olha que legal, tá? Qual a diferença de uma árvore que é plantada perto do rio e uma árvore que é plantada longe do rio? A árvore que está perto do rio, ela recebe o quê? Mais nutrientes do que aquela que está longe, correto? Portanto, o que ela vai ter? Ela vai ter mais vida. Então, ela vai dar mais frutos. Ela vai ser uma árvore mais bonita. Vai ser uma árvore que tenha mais... Quando nós olhamos, nós temos mais prazer de olhar para ela, correto? E quem é um rio de águas vivas? Vocês estão entendendo? Então, se nós estivermos perto do rio de águas vivas, nós receberemos vida. E todas as outras coisas vão ser abençoadas. E no tempo certo, nós daremos frutos. Agora, se você não estiver perto do rio de águas vivas, perto da fonte, vai acontecer o quê? Você vai ficar com as folhas secas. De vez em quando vai cair uma chuva do céu, vai te molhar, mas daqui a pouco você vai ficar seco. Você entende a diferença? Então, a primeira coisa importante é o quê? É Deus. Deus, ele precisa ser o centro da sua vida. Depois nós vamos voltar a falar sobre isso. Eu queria primeiro numerar as 3 coisas, né? 3 coisas mais importantes, que é Deus e a sua vida com Ele. Segunda coisa, sua família, seus relacionamentos. Cara, como é importante a família na vida de uma pessoa. É a nossa base, é o nosso esteio. Porque você pode estar bem o que for aqui fora. Se você chegar em casa e não estiver feliz, não estiver bem, o que acontece? De nada adianta. Se você não tiver com a sua família alicerçada, a sua família em paz, a sua família tranquila, você vai para o buraco, sabe? Você vai se afundando. Então, a família é base. Então, é muito importante você se atentar a isso, sabe? Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, família. Por exemplo, tá? Seus filhos. Você tem dado a atenção que eles precisam ter?
Você tem se preocupado com o que tem sido ensinado a eles? Ou você simplesmente pega e joga o celular na mão deles para se livrar? Você está entendendo? Porque se você não der atenção, o celular vai dar atenção. E o mundo quer que o celular dê atenção. Você está entendendo? O seu relacionamento, o seu casamento, o que você tem feito com ele? Você tem separado para ter momentos com o seu marido ou com a sua esposa? Ou o seu namorado? Você tem tido momentos para isso? Se você não tem, o mundo vai querer dar outras opções. Você está entendendo? Eu sempre ensino aqui os casais, né? Separem um tempo para vocês fazerem qualquer coisa juntos. Nem que seja para ir comer um cachorro quente na rua. E mais, entenda uma coisa é casal e outra coisa é ser pai e mãe. São coisas diferentes, que muitas vezes a gente confunde. Daqui a pouco se torna amigos cuidando de um filho. Não pode, gente. Você entende a prioridade? Se o teu relacionamento estiver destruído, você não vai conseguir dar um ensino legal para o seu filho. Você não vai conseguir dar a atenção certa para o seu filho. E se ele não receber nutrientes suficientes, o que vai acontecer? Você está entendendo? É muito sério. Mas às vezes a nossa prioridade não é essa. Você vê, lá em casa nós somos muito diferentes no tempo. Lá em casa a gente é nada a ver. Como diz meu sogro, nada a ver. Por quê? Ela acorda cedo, eu durmo tarde. E a nossa vida é muito corrida, sabe? A gente está correndo o tempo todo. Mas nós sempre separamos alguns momentos para a gente estar junto. Quando vocês veem a gente viajando, não é porque assim, está sobrando dinheiro, vamos viajar. Não. A gente se endivida por um bom tempo para a gente poder viajar, para estar juntos. E como abençoa a nossa vida? Porque cada vez que a gente para, esquece do mundo e olha um para o outro, entenda, gente. Às vezes, viajar com família e com outras pessoas é maravilhoso. Mas viaja com seu marido, com a sua esposa. É necessário para restaurar antes que se perca qualquer outra coisa. Você está entendendo? Então, quais são as nossas prioridades? Quais são as suas prioridades? Porque se a tua prioridade não for a certa, ela vai se perder. Terceira coisa, o seu sustento, a sua vida profissional. Você tem olhado para a sua vida profissional? Você tem olhado para o que você tem feito? Geralmente, essas são as 3 bases de uma pessoa, para que o Filho de Deus ele possa ser abençoado, tá? Se ele tiver, eu vou botar mais uma quarta aqui, que é saúde, né? São essas 4 coisas. Se nós tivermos essas 4 coisas abençoadas, nós seremos abençoados. Nós viveremos felizes, que é Deus em primeiro lugar e o relacionamento com Ele, família, relacionamentos, seu sustento, né? Trabalho e saúde. Seu trabalho, você tem investido no que você tem feito? Ou você está só indo lá trabalhando e voltando reclamando para casa? Vai mudar alguma coisa? Você não vai mudar nada, porque você não está dando a atenção que precisa dar. Você está entendendo? Às vezes você como profissional já está até desatualizado. E aí, você vai fazer o quê? Você está entendendo? Você vai deixar isso? Às vezes você está vendo que está dando tudo errado, que vai acontecer algum problema, e você está lá acomodado. Não, se preocupa. O teu futuro vai fazer total diferença se você se investir agora. Você está entendendo? E se você investir, demora um tempo até ter frutos. Você está entendendo? Então, essas 4 coisas, igual saúde. Você precisa investir na sua saúde. É prioridade para você? É. Há pouco tempo atrás eu fui no médico, né? Aí, estava cheio de medo. Estava esquisita a coisa. Cheguei lá, açúcar alto, outras coisinhas, enfim. Aí quando eu fui a Raíssa me obrigou a ir no nutricionista. Mas a nutricionista é quase a psicóloga. Quase que eu chorei para ela, falei, eu te amo. Porque a mulher é muito boa. A mulher é muito boa, a mulher é muito braba. Sabe? Outro dia eu falei para ela, não é você que manda na minha vida não, é ela que manda. Ela estava querendo mexer na minha comida. Mas o que acontece? Ela falou, Felipe,
Se você não cuidar de você, ninguém vai. Ela mandou ser organizada. Ela mandou fazer curso de organização, gente. Vocês estão... Eu estava cheio de problema, estava cheio de dor, estava com açúcar alto, estava cheio de coisas, sabe? Não conseguia dormir. Gente, eu não dormia uma noite sequer. Virava noites em claro, sabe? E por coisas que eu mudei na minha alimentação e hábitos diários, hoje eu durmo igual uma criança, né? Então, são coisas, mas se eu não cuidar agora, adianta eu ficar daqui a 5 anos reclamando que eu estou com diabetes? Não adianta. Vou falar até uma coisa pesada. Adianta eu ficar reclamando que daqui a pouco eu tenho que amputar alguma parte do meu corpo? Não adianta, porque eu não cuidei. Qual a prioridade que você está dando para a sua vida? Você está entendendo? Então, nós precisamos ter prioridades. E dentro dessas prioridades, nós temos que estar muito atentos à principal de todas, que é Deus. Como eu estava falando agora, né? Estava falando sobre nós estarmos ligados à fonte. Quando nós estamos ligados à fonte, tudo se torna possível. Quando nós estamos ligados ao nosso Deus, tudo nós podemos conseguir. É como se você vivesse uma vida, não, é o que nós cantamos aqui, não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Você está com um problema dentro da sua casa, a tua família está toda de cabeça para baixo? Se liga na fonte primeiro, se liga em Deus primeiro, para depois você ir lá e consertar. Porque quando você for, você não vai só na sua força ou na sua sabedoria, que a gente acha que é sábio pra caramba, né? Nós vamos na sabedoria dele. E ele vai quebrando barreiras, ele vai fazendo as obras necessárias, ele vai preparando o coração, ele vai preparando o caminho para que nós possamos chegar lá e ter bons resultados, e ter bons frutos. Você está entendendo? Ele precisa ser prioridade, mas a grande pergunta é, nós temos colocado ele em primeiro lugar? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Essa é uma boa pergunta. Nós estamos chegando no fim do ano aí, tá? Eu gosto sempre no fim do ano fazer uma análise, né, do que passou. E a pergunta é, você tem colocado Deus em primeiro lugar? Ele está acima de todas as coisas. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ponto. Mas você ama Deus mais do que a sua esposa ou o seu marido? Ama a Deus mais do que o seu filho? Pesado, né? Mas se você colocar Deus em primeiro lugar, o amor que está nele vai estar sobre você. A partir disso, tudo vai ser transformado na sua vida. E você vai entender o que é o verdadeiro amor. Aí você vai poder transmitir o amor para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para onde quer que você for. Para os seus inimigos você vai derramar amor também, porque você vai estar ligado à fonte. Você entende? Nós precisamos parar e começar a analisar o que é prioridade. Se é Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Sabe? Lá em casa eu fiz um trato, né? Lá quando a gente começou a namorar, a gente já se conhece há muito tempo, né? Eu falei, Raíssa, olha só, presta atenção. Você sabe o que eu faço, né? Você sabe como é que é a minha vida. Minha vida é muito doida. Porque se alguém me ligar de madrugada pedindo socorro, eu vou levantar e vou sair, vou atrás. Tá? Agora, Deus está acima de você. Você está ciente disso? Ela falou, tô. Então a gente continua. E sempre vai ser assim. Ela sabe disso. E eu quero que e é a mesma coisa ao contrário. Deus está em primeiro lugar. Assim eu espero. Mas o que é isso? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas ficam mais fáceis. Até o nosso relacionamento fica mais fácil, fica mais tranquilo. Quando Deus está acima de todas as coisas, tudo fica mais prático, porque é através da bênção dele que nós vamos conseguindo avançar em todas as coisas. Como você honra a Deus? Eu nem coloquei isso para falar aqui, mas acho que eu vou falar. Como você honra a Deus? Como você coloca Ele em primeiro lugar? Você honra, eu sempre falo sobre os 3 T's, né?
tempo, talento e tesouro. Se você não tem tempo para Deus, às vezes a gente está dando tempo para um Instagram, para um YouTube, está entendendo? Para uma série. Mas para Deus a gente não tem tempo. Ou você acha que vir só domingo aqui é o tempo que você tem que dar para Deus? Não. Domingo aqui você vem, às vezes para uma escola, às vezes para uma faculdade, né? Você vem para cá para quê? Para você pegar a energia, pegar a direção, pegar o caminho, pegar a visão. Você aprender a palavra, aprender o caminho, para quando você sair por ali, você praticar. Então você vem, recebe, mas só que se você não praticar durante a semana, resolve alguma coisa? Você vai ficar frustrado. A sua vida vai ficar mais ou menos. Você vai ficar vivendo uma vida mais ou menos. Porque a palavra, ela não é só para ouvir. As palavras são lindas, maravilhosas. Mas se você só ouvir, de que vai mudar a sua vida? O que vai adiantar a sua vida se você só ouvir? Não. Quando você sair daqui, você tem que chegar em casa. Durante a semana você tem que ler a palavra. Durante a semana você tem que praticar as obras. Durante a semana você tem que orar, ficar de joelho no chão, buscar o Senhor. Sabe? Durante a semana, pega o seu filho, pega a sua filha, leva lá para a cama na hora de dormir, ajoelha lá e ora. Você está entendendo? Tempo para aquele que merece todo o tempo. Se você não der tempo a ele, quando você quiser o tempo dele, talvez ele não tenha para você também. Porque é honra. Você está entendendo? É honra. Honra a quem merece honra, sabe? Claro, gente, entenda. A gente sabe que muitas vezes tem gente que trabalha muito, tem gente que faz isso, faz aquilo, a vida é agitada por natureza. Mas um tempo para Deus você tem que dar, você tem que achar, correto? O seu talento, o que Deus te deu? Qual o talento que Deus deu a você? E o que você tem feito com isso? Deus nos dá coisas, nos dá dons, nos dá talento, para que nós possamos usar para a glória dele, sabe? Então se você pega o seu talento e desperdiça, você está honrando aquele que merece honra? Não. E o talento é muito esquisito, porque é tipo assim, vamos lá, tá? Deus, eu tenho muita facilidade com instrumentos, né? Talvez por isso eu nunca me aprofundei tanto em um instrumento. Se eu pegar qualquer instrumento, eu tenho facilidade para tocar. Menos aquilo ali é esquisito para mim. Mas qualquer instrumento aqui eu tenho facilidade de pegar. Então, é porque eu sou bom pra caramba, é porque Deus me deu. Porque Deus me deu. Então, se Ele me deu e eu não usar, o que Deus vai fazer? Deus vai se desagradar. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Por exemplo, tá? A sua família, quem te deu? Foi Deus. Se você não for o bom mordomo, o que vai acontecer? Você vai perder. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Aí voltamos ao dom, né? Ao talento, né? Você precisa dar o seu talento para o Senhor. Vamos falar sobre tesouro, né? Tempo, talento e tesouro. São as 3 formas que nós temos de honrar a Deus, tá? Seu tesouro. A sua confiança está em Deus ou está no dinheiro? Gente, vamos ser sinceros. Dinheiro abençoa a igreja? Claro. Tudo aqui é pago. O ar-condicionado aqui está ligado. Está ligado aqui, está ligado as salas, as máquinas lá em cima. Está gastando um monte de dinheiro aqui. Toda vez que a gente já começa um culto aqui domingo, por exemplo, até durante a semana, porque acontece muita coisa aqui durante a semana, é dinheiro que está indo, né? Cada cadeirinha dessa aí que vocês estão sentados, eu acho que elas estão acima de R$100. Você deve estar uns 120, na época que a gente comprou, eu acho. Você está entendendo? Só aqui, de cadeira, imagina. Você está entendendo? Então, preste atenção, tudo é dinheiro. Claro, para a igreja é bênção. Mas algumas pessoas chegaram há pouco tempo atrás, e a igreja sempre esteve aqui. E se o pastor Felipe não estiver aqui ajudando com o dízimo dele, outro dia vai ter outra pessoa, Deus vai continuar honrando, Deus vai continuar abençoando, Deus vai suprir a necessidade da igreja dele.
Então agora, tudo bem, para a igreja é bênção, sim. Mas vamos falar para a nossa vida, tá? Para a gente, pessoal. Se você honrar Deus com o seu tesouro, você está dizendo o quê? Senhor, a minha confiança não está na minha força e não está no meu dinheiro. A minha confiança está no Senhor. Ah, pastor, mas diz-me uma coisa de doido. Como é que você tira 10% do seu dinheiro e ainda você é abençoado e sobra mais dinheiro para você? Eu não sei explicar. Se eu soubesse explicar, não precisava de Deus. Mas que acontece, acontece. E muitos aqui são dizimistas que sabem o que eu estou falando. Você está entendendo? É você fazer o quê? Você coloca Ele em primeiro lugar e honra Ele. E Ele vai lá e abençoa. Ele vai lá movendo os céus, Ele vai lá fazendo tudo que precisa ser feito. Você está entendendo? É honra, é colocar Ele em primeiro lugar. E quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas vão sendo guiadas por Ele. Mateus 6,33, eu acho que esse é o versículo para mim, da minha vida, né? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora, acrescentadas, que tipo de coisas serão acrescentadas? Todas conforme a vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita, boa, perfeita e agradável. Então quando você coloca a sua vida na presença dEle, Ele vai te trazer prosperidade, e não digo só financeira, porque tem gente que se Deus olhar lá de cima e ver que você vai se perder com dinheiro, Ele vai te travar, porque para Ele quer você perto dEle. Então Ele vai te trazer prosperidade, mas Ele não vai deixar faltar. Ele vai abençoar a sua família, você vai ter uma família próspera, você vai ter uma saúde próspera, em todas as áreas você vai ser próspero, mas Ele em primeiro lugar, sabe? Então, nós estamos encerrando, vou encerrar agora para a gente orar, mas uma pergunta que você precisa fazer quando você sair daqui: quais são as suas prioridades? Qual é a prioridade da sua vida? Agora, depois que você fizer essa pergunta, você tem que fazer: será que eu estou dando o tempo certo para essas prioridades? Porque o tempo está correndo. E eu vejo muitas pessoas frustradas por causa disso, sabe? Agora, o que Deus está querendo fazer? Deus está querendo fazer, olha só, meu filho, minha filha, eu sei que você passou por lutas, eu sei que você passou por provações, mas eu quero te levar para um caminho abençoado. Eu quero fazer com que você possa viver o sobrenatural, que você possa viver os meus planos, os meus caminhos, os meus sonhos para a sua vida. E são esses sonhos que vão fazer você ser feliz, sabe? Agora, eu preciso que você pare de dar atenção para isso tudo e comece a olhar para mim. A prioridade vai ser o que eu dirigir para a sua vida. A prioridade vai ser os caminhos que eu vou dar para a sua vida, sabe? E o nome disso sabe o que é? Fé. E quando Deus disser não, ainda é fé. E quando parecer que não tem solução, é sobre Ele, fé. Onde estão os seus olhos? Nos seus problemas ou nele? Sabe o que é fé? Os problemas vão vir, eles vêm. Eles vão vir, a palavra diz isso, tá? As lutas vão vir, as lutas vão ser grandes, aparentemente não vai ter solução. Mas qual é a nossa resposta para todas essas coisas? A minha confiança continua no meu Senhor. Ele é a minha prioridade. Ah, mas está tudo acontecendo de errado. Não, a minha prioridade está aqui, no meu Deus. As minhas prioridades é o meu Deus, é a minha casa, a minha família, sabe? Quais são as suas prioridades? Pega isso e coloca no centro da sua vida. E principalmente, Deus em primeiro lugar. Porque se Ele estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser abençoadas. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Por onde você for, você vai ser abençoado e você vai mudar a história. Eu sei que eu estou conversando aqui com diversas pessoas de diversos níveis espirituais. Algumas pessoas têm mais tempo, outras pessoas menos. E talvez seja uma coisa interessante, né? Porque às vezes, aquela que mais tem tempo de reino, de evangelho, e aquela que menos tem tempo, mais novinha na fé, e não estou falando sobre idade, estou falando sobre tempo de cristianismo, tempo com Deus.
elas enfrentam o mesmo problema, que é a descrença. Pô, pastor, mas como assim aquele que tem mais tempo tem a descrença? Porque muitas vezes a fé vai ficando enferrujada. Você já experimentou tantas coisas lá atrás. Você já viveu tantas coisas lá atrás. Agora, você está vivendo de passado. A tua fé está enferrujada. Então, o que eu posso dizer para você? Deus está te chamando para viver uma nova vida, uma nova história. Deus está te chamando para você viver experiências novas. Ah, eu sou novo na fé. Deus, o pastor ainda não tem essa total certeza. Eu estou descobrindo um monte de coisa. Deixa eu te ensinar uma coisa. Mergulha. Sabe o que é mergulhar? É confiar totalmente. Ah, mas vai dar tudo errado. Não, eu confio no meu Deus, porque Ele vai abençoar a minha vida. É Ele que é o Deus da minha vida. Ah, mas está tudo dizendo que está errado, não vai dar nada certo. Não, eu continuo confiando no meu Senhor. E o que você profetiza, o que você fala, dita o ritmo da sua vida, sabe? Às vezes, aparentemente está tudo errado, não vai dar certo. Você profetiza, em nome de Jesus, eu profetizo que vai dar certo. E quando você fala isso, move os céus, move a terra, sabe? E o inimigo, ele olha lá de cima e fala, opa, eu não posso mexer com isso aí, porque isso aí está alicerçado, isso aí não está abalado não, sabe? Eu sempre digo lá em casa, no final, sempre vai dar certo, porque conosco está o braço forte do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, no final, sempre vai dar certo, porque contigo está o braço forte do Senhor. Podem vir as lutas, podem vir as provações, mas coloque Ele em primeiro lugar, eu te garanto que você vai viver uma vida sobrenatural com Ele. Deus está levantando uma igreja que viva o sobrenatural com Ele. Deus está levantando uma igreja que não fique sendo abalada por qualquer coisa, mas que esteja com a sua fé firmada nele, sabe? Quais são as suas bases para a sua vida? E acho que essa é uma boa palavra para a semana que vem, né? Quais são as bases da sua vida? Onde está o seu alicerce, sabe? Onde estiver o seu alicerce, e como vai ser o seu alicerce, vai dizer até onde você pode chegar. Porque eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar, vamos buscar o nosso Deus Todo-Poderoso, vamos.